Aqui nós temos todo o material que nós vamos utilizar na nossa oficina. Então, uma cabeça vermelha, vendida na Kryolan, mas você pode buscar um material alternativo. Uma lixa, talco, um pincel, uma caneta permanente, esponjas, podem ser esponjas comuns, látex e um secador de cabelos. Somente isso. Começando a nossa oficina, nós vamos pegar a cabeça vermelha e vamos perceber que geralmente tem uma linhazinha que é a divisão central da cabeça. A gente vai pegar uma lixa e a gente vai tirar toda essa rebarba, lixando suavemente para tirar toda essa rebarba que tem na cabeça, nessa linha divisória, tá? Porque senão ela vai aparecer na nossa careca. E aí a gente vai tirar toda essa poeirinha que vai sobrar com um pincelzinho, ou com um paninho, ou qualquer coisa desse tipo, tá? Ela ficando bem lisinha, a gente vai começar o processo. Nesse processo, para facilitar esse entendimento das camadas de aplicação, eu vou traçar com uma caneta permanente essa linha que vocês estão vendo, tá? Olha, é a primeira linha onde a gente vai bater a primeira camada. Geralmente a gente vai fazer uma segunda linha em torno de 1,5 dedo, mais ou menos, e vai fazer todo o contorno novamente. Olha lá, seguindo todo o contorno. E a gente vai fazer algumas camadas. Por quê? Porque a gente vai bater o látex na primeira camada 2 vezes e segue batendo em todas as outras camadas 2 vezes, a partir das outras camadas. Então ela vai ficar com uma borda muito fininha na frente e ela vai engrossando em direção ao centro da cabeça. Olha, ali eu estou desenhando o espaço da 4ª camada. Vou fazer mais uma ali. Em geral, para uma careca de látex ficar perfeita, ela tem entre 8 a 12 camadas. Isso vai depender muito da quantidade de látex que você vai bater, que você vai impregnar com o tipo de esponja que você vai usar, tá? Percebe? Olha, todas as linhas e todos os espaçamentos. Aí eu vou pegar o látex, que geralmente vende em litro, vou botar num potinho e eu vou colocando aos poucos, tá? Para que ele não engrosse enquanto a gente estiver fazendo o trabalho. Sempre fechando o látex. E com uma espuminha eu vou bater. Só que geralmente eu faço esses pequenos picotes na espuma para já conseguir texturizar a minha careca. Vou mergulhar ali suavemente no látex e vou começar a bater o látex na careca a partir da primeira camada, como vocês podem perceber. Sigo batendo todo o primeiro contorno a partir da primeira linha. Vou girando a cabeça,
fazendo todo esse primeiro contorno. E aí, a partir do momento que eu fiz todo o contorno, eu vou preencher toda a cabeça, passando por todas as linhas com esse látex, com essa primeira camada de látex. Olha lá. Você pode ver que ela vai ficar bem branquinha a princípio, tá? Nesse primeiro momento. Segue preenchendo. Girando no outro lado. E aí, depois que eu preenchi toda essa primeira camada, bem preenchidinha, eu vou usar um secador de cabelos. Olha lá, toda a borda preenchida da primeira camada. Esse secador de cabelos vai me ajudar a agilizar o processo de secagem para que eu consiga bater mais uma camada de látex ali mais rapidamente. Você vai percebendo que com o calor ela vai ganhando transparência novamente. Quando ela estiver bem transparente, você vai perceber que o látex já está seco e você pode bater mais uma camada. Um pouquinho mais. Percebe que as linhas voltam a aparecer? Quando estiver bem transparente, você pode voltar lá e fazer mais uma camada de látex, ainda a partir da primeira camada. A partir da primeira linha. Ó, segunda camada. Vamos lá, látex esponja. Novamente na mesma primeira linha. Essas duas camadas na primeira linha vão ser suficientes para que ela não se rompa, mas ao mesmo tempo ela permita fazer uma pele bem fininha, para que a pele da careca de látex se misture à sua própria pele. Mesmo processo, todo o contorno, e a partir daí a gente segue preenchendo todas as outras camadas até o topo da cabeça. Aproveitando para lembrar que essa cabeça é uma cabeça profissional comprada na Kryolan, tá? Mas existem algumas cabeças de manequim que são possíveis para utilização nesse tipo de processo. Vamos lá, mais um pouco. Cobrindo novamente toda a cabeça até o topo.
Mais um pouquinho, gira. E aí você vai ter novamente toda essa mesma camada preenchida. É um processo que se repete algumas vezes até que a gente consiga finalizar todas as camadas para ter a nossa careca pronta. Olha lá. Toda batida, novamente o secador. Ou seja, nesse momento nós fizemos 2 vezes a partir do início da primeira linha. Então seca, seca, seca. Novamente ela vai ficando transparente. E assim que ela estiver transparente novamente, a gente vai seguir para mais uma camada de látex. Mais um pouquinho. Um pouquinho desse lado. Quase lá. Desligando o secador. Fizemos as 2 primeiras camadas a partir da primeira linha. Algumas vezes eu troco a esponja, tá? Porque o látex ele pode engrossar na própria esponja e empelotar. Então eu vou colocar mais um pouquinho de látex. Novamente eu pego a minha careca, a minha cabeça vermelha e eu vou trabalhar a partir da segunda linha. Lembrando que a gente está fazendo a partir da segunda linha, como vocês podem ver, para que esse espaço da primeira linha até a segunda seja um espaço bem fino para que ele possa mesclar na pele do ator. E não se perceba essa transição entre a pele e o látex. Olha lá, novamente, a partir da segunda linha, e a gente faz todo o preenchimento novamente. Você vai percebendo que cada vez mais a gente tem uma área menor para ocupar batendo as camadas de látex. Mais um pouco desse lado. O outro lado. Quase terminando. Finalizando essa terceira camada que foi aplicada a partir da segunda linha. Novamente a gente vai usar o secador. O secador, no caso, ele vai facilitar o processo
e agilizar todo o processo, porque ele vai permitir que a gente trabalhe com mais rapidez. Você pode sim bater as camadas de látex e esperar secar naturalmente, mas dessa forma o trabalho vai ser bem mais demorado. Olha lá, ela vai ficando mais translúcida novamente, mas você já consegue perceber que a partir dessa camada ela é um pouco menos translúcida. Ela vai ficando um pouco menos translúcida. Mais um pouco. Pronto. Olha lá. Agora a gente vai bater novamente uma camada a partir da mesma segunda linha, tá? Percebe lá? No mesmo local, a partir da segunda linha. Todo o contorno. E depois aquele preenchimento até o topo da cabeça. Como eu falei, sempre vai depender a quantidade de linhas que você vai fazer de acordo com o quanto você coloca, o quanto você impregna de látex a sua cabeça. Eu estou usando um látex que está um pouquinho mais grosso, então eu não vou chegar nesse caso a fazer 12 camadas. Geralmente eu faço uma média de 8 camadas a 9 camadas, trabalhando dessa forma e com esse tipo de esponja. Olha lá, tudo preenchido, secador novamente. Então nós fizemos até aí 4 camadas, sendo 2 a partir da primeira linha e 2 a partir da segunda linha. Então vamos secar novamente. Seca, seca, seca. A transparência vai ficando cada vez menor. Um pouco mais. Um pouquinho mais. Agora fizemos uma linha, 2 linhas, e agora nós vamos fazer a partir da terceira linha. Vou colocar um pouquinho mais de látex, lembrando que eu não coloco o látex todo de uma vez no potinho para ele não empelotar. Minha esponja. Primeira, segunda, terceira linha. A partir da terceira linha, a gente vai fazer aquele contorno que a gente já sabe. Percebe lá como você vê a diferença das transparências entre as camadas? Como fica evidente essa transparência? Então eu vou batendo e a partir dali eu vou preenchendo todo o centro da cabeça. De um lado. E do outro lado.
Mais um pouquinho aqui. Bate, bate, bate. Novamente o secador. Mesmo processo. Seca de um lado. Gira a cabeça. Seca do outro. E você pode usar o secador na potência máxima mesmo, tá? Para agilizar todo o processo. Então até agora nós fizemos 5 camadas, 2 a partir da primeira linha, 2 a partir da segunda linha, 1 a partir da terceira linha. Então vamos novamente, mais uma camada a partir da terceira linha. Em geral eu faço 2 camadas por linha, fazendo o preenchimento de todo o resto da cabeça, em direção ao centro. Então vamos lá, bate, bate, bate. Preenchendo todos os espaços. Ela fica bem branquinha, né? Você percebe que ela fica bem branquinha. Então, se tiver algum espaço ainda translúcido, você precisa bater lá, que o látex ainda não passou por ali. Seguiu. Quase finalizando. Essa é a 6ª camada. Prontinho. E aí, novamente, o processo do secador de cabelo. Ela vai ficar ainda um pouco mais translúcida, mas menos que nas outras camadas. Você consegue perceber a translucidez diferenciada em cada camada onde a gente aplicou. Mais um pouco. Do outro lado. Agora a gente vai fazer a partir da 4ª camada. Bate todo o contorno da 4ª camada e faz o preenchimento. Lembrando que eu fiz essas marcações na cabeça para mostrar para vocês todo esse processo e tornar ele mais fácil de visualizar. Hoje em dia eu já não uso mais as marcações.
porque eu já sei onde eu bato cada camada. Vamos lá, finalizando. Um pouquinho mais. Então essa é a 7ª camada. A primeira a partir da 4ª linha. Bem batidinho. Secador novamente. Seca, seca, seca. Ela já não vai ficar mais tão translúcida quanto antes. Mas mesmo assim ainda dá para perceber as linhas que estão embaixo dela. Mais um pouquinho. Bem no centro. E a gente vai lá e faz mais uma camada nessa mesma posição. Todo o contorno da 4ª camada. Fazendo o preenchimento em direção ao topo. Então até agora foram 8 camadas de látex, 2 a cada linha. Finalizando. Secador novamente. Fazendo esse processo, você vai ter a pele bem fina na borda, que é o que a gente precisa, e vai ter um topo de cabeça bem resistente. Seca, seca, seca. Então, nós fizemos 8 camadas. Em geral, é a quantidade de camadas que eu faço. Você consegue perceber que a cabeça está bem construída, os níveis de camadas, a partir da quantidade de látex que você colocou desde a primeira até a última camada, até o topo da cabeça. Seca mais um pouquinho, mais um pouquinho. Quase lá.
bem no centro. Finalizando. Tô caprichando nessa secagem, que vai ser a nossa última camada de aplicação. Olha, toda ela, todas as camadas evidentes. 2, 2, 2 e 2. 8 camadas. Toda a cabeça pronta. E aí, eu vou pegar o meu talco, um talco, qualquer talco, tá? Vou colocar num potinho. Vou usar o talco e um pincel aqui no caso. Geralmente eu faço com uma esponja puff, mas eu não tinha ela aqui no momento, então eu estou aplicando com pincel. Eu vou aplicar o talco em toda a cabeça, tá? Para que ela não cole nela mesma, para que ela não enrugue quando eu tirar, quando eu soltar ela da cabeça vermelha. Então, eu passo bem. Geralmente eu uso bastante talco para garantir que ela não vai grudar. Todos os lados, capricha no talco. É a hora que eu tomo um banho de talco. Então segue colocando talco. Toda ela, não deixe escapar nenhuma parte. As bordas são muito importantes nesse momento, porque a partir delas as rugas podem acontecer. Então, bastante talco nas bordas. Capricha bastante. Um pouquinho mais. E aí nós temos toda ela com bastante talco. E aí eu vou lá, olha, com cuidado eu vou soltar a pontinha de toda a borda, com a pontinha do dedo. Eu vou lá empurrando levemente e soltando a borda em todo o contorno da minha careca. Tá vendo? Bem suave, é bem pouquinho. Empurra, empurra, empurra a pontinha. Esse é o ponto de partida principal para a gente tirar a careca da cabeça. Mas é só a pontinha mesmo, tá? Porque se você tirar muito, ela vai enrugar a partir daquele momento. Então vamos lá, mais um pouquinho. Quase finalizando todo o contorno. Você percebe que essa borda ela é uma pequena película, bem fina, para mesclar a sua pele e não deixar nenhum degrau entre a careca e a sua própria pele? Finalizando ali, soltamos a borda de todo o contorno e aí a gente vai colocar talco nessa borda para que ela não vai enrugar, tá? Então eu já coloco talco e vou começando a soltar a careca da cabeça. Vou levantando suavemente e colocando talco, para que ela não grude, para que ela não enrugue. Olha. Levanta um pouquinho.
talco. Levanta um pouquinho, talco. E a gente vai fazer isso na careca inteira. Levanta um pouquinho, talco. Geralmente eu faço isso nesse processo da nuca para a frente. Isso me facilita a retirada. Vai levantando com cuidado e aplicando o talco. Olha, eu posso aplicar diretamente a partir dali, olha, e até bater com a própria mão. Ou mesmo com o pincel. E sigo fazendo a mesma coisa até o final. Talco, espalha bem. Falta pouco. Um pouco mais. Quase lá. Finalizando. E a gente vai ter uma careca prontinha na nossa mão. Olha lá. Geralmente, esse lado de dentro, ele fica liso. Olha, tá vendo a borda? Fininha como deve ser. É bom passar bastante talco nessa borda, para ela não enrugar. Olha lá.
bem fininha, você vê cada camada, as camadas acontecendo, desde a borda até o centro. Geralmente a gente vira a careca, porque a gente quer o lado texturizado, o lado que a gente bateu, o lado de cima, e não o lado interno. Olha lá, colocando de novo na cabeça só para vocês verem o resultado final. Uma careca perfeita, com a borda muito fininha e o centro bem resistente. Olha, para fazer a passagem, a entrada dessa borda de careca na pele. E aí para guardar eu boto bastante talco nela, dou uma batida para impregnar bastante de talco. E aí eu posso dobrar, pegar um zip e colocar dentro. E aí nós temos o nosso produto final, uma careca de látex prontinha para uso.